O que é libertar a criatividade para ser um pensador? Ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser. Autoconhecer-se. Entender que quem vence sem riscos sobe no pódio sem glórias. Romper o cárcere da rotina, fazer as coisas fora da agenda. Construir um oásis no deserto do tédio e da mesmice. Abrir as janelas da inteligência para explorar o desconhecido. Pensar em outras possibilidades, não ser um repetidor de dados. Libertar a imaginação, construir novas ideias. Surpreender a si mesmo, encantar-se com a vida. Surpreender as pessoas que o rodeiam, ter gestos nunca tidos. Dançar a valsa da vida com a mente livre. Os seres humanos são em grande parte repetidores de ideias ou pensadores. São autômatos que apenas obedecem a ordens ou autônomos que têm opinião própria? Libertar a criatividade é fundamental para se tornar um pensador. Ser um pensador é pensar com maestria, inteligência, sabedoria, é sair do lugar comum, é romper o cárcere da mesmice. Você é um pensador ou um repetidor de ideias? Cria oportunidades ou espera que elas surjam? Nosso futuro emocional, social e profissional depende diretamente de sermos pensadores ou repetidores de informações. Os computadores são escravos de estímulos programados. Nós, Homo sapiens, podemos nos reprogramar a cada instante para libertar nosso imaginário e criar. Infelizmente, a educação mundial está doente, formando mentes engessadas para um sistema doente. Os professores são os profissionais mais importantes da sociedade, mas o sistema educacional em que estão inseridos, com raras exceções, bombardeia nossa mente com milhões de dados sem se preocupar em libertar nossa imaginação através da arte, da dúvida e da crítica. Aprendemos a reproduzir dados nas provas escolares, mas não aprendemos a ser flexíveis, recuar, avançar, ter compaixão, dar uma nova chance e recomeçar tudo de novo nas provas da vida. Nem sequer, por exemplo, sabemos libertar nossa criatividade no campo das relações sociais e dizer coisas nunca ditas, ter gestos ímpares que surpreendem e encantam os outros. Não existem cérebros difíceis, existem chaves erradas. Muitas pessoas não sabem libertar sua criatividade para impactar quem educa, quem ama. E você? Sabe? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri Viver no cárcere da rotina é sufocante. Levantamos da mesma maneira, enfrentamos os problemas da mesma forma, cumprimentamos as pessoas com as mesmas palavras, andamos pelas mesmas ruas, possuímos os mesmos desejos. Enfim, dançamos a valsa da vida com as duas pernas engessadas. Alguns, devido ao cárcere da rotina, querem riscar do mapa o domingo à tarde ou à noite. Você quer riscá-lo? No entardecer e na noite de domingo, aumenta-se a mesmice, levando as pessoas a um mergulho introspectivo, expandindo-lhes a solidão. Também se resgata inconscientemente a massacrante rotina que se iniciará na segunda-feira, expandindo mais ainda os níveis de solidão, gerando assim uma ansiedade desconfortável. Alguns vivem tão agitados pela síndrome do pensamento acelerado e pela síndrome do circuito fechado da memória que destroem sua criatividade intelectual, sua capacidade de refazer sua agenda e gerenciar pensamentos e emoções. Você cria?
Você se reinventa? Encontra respostas fascinantes quando o mundo desaba sobre você? A indústria do lazer, a TV, o cinema, a internet, a moda tentam de 1000 formas romper essas duas síndromes, embora as desconheçam. Mas, infelizmente, cada vez mais o ser humano moderno está ansioso, entristecido, irritadiço, impaciente, saturado de sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, fadiga ao acordar, taquicardia, déficit de memória e outros. Vivemos em sociedades democráticas e, portanto, livres, mas muitos são prisioneiros no território da emoção. O Canadá é um dos países de melhor qualidade de vida do mundo, porém essa qualidade de vida é material e não emocional. A classe média canadense sonha em ter uma casa própria e um bom carro, e concretiza esse sonho, mas falta sentido existencial, alegria, prelúdio, aventura. Muitos são deprimidos, tensos, desrespeitam as ferramentas fundamentais do programa Free Mind. A mente livre é uma utopia para eles. Estamos adoecendo coletivamente e produzindo coletivamente uma casta de repetidores de informações e não pensadores. Preso a canções e entregue a paixões que nunca tiveram fim. Muitos trabalham durante anos no mesmo ambiente e não conseguem suportar seu trabalho e nem mesmo sabem desfrutar das suas férias. Não sorriem, cumprimentam ou abraçam de um modo diferente, são formais. Precisam construir relações saudáveis e, portanto, não sabem construir pontes emocionais. Esse comportamento rígido afeta não apenas as relações sociais, mas também o desempenho profissional. Você já pensou que muitos colegas de trabalho gritam sem dizer qualquer palavra, gritam com gestos, querendo demonstrar que estão atravessando conflitos, mas você nunca os ouviu? Talvez atarefado e com milhares de informações na cabeça, tenha contraído sua percepção. E o que é pior, quantas vezes a pessoa que escolhemos para dividir nossa história atravessa os vales sórdidos da dor, da angústia, da ansiedade e simplesmente não percebemos nada? Somos incapazes de libertar nossa imaginação e perguntar: quais são os fantasmas que assombram sua mente? O que posso fazer para tornar você mais feliz? Onde errei e não soube? Toscos, rudes, não entendemos que os romances precisam de criatividade para serem cultivados. Achamos que o amor é um pacote pronto e não uma delicada planta. Não é sem razão que grande parte dos romances começa no céu dos beijos e termina no inferno dos atritos. Você está no céu ou no inferno? Estamos nos robotizando. Nunca tivemos acesso a tantas informações, mas não sabemos o que fazer com elas. A maioria delas não se transforma em conhecimento, e o conhecimento não se transforma em experiências. A criatividade está cambaleante. Estamos nos tornando escravos de estímulos programados. Para dar soluções aos desafios do mundo globalizado, é necessário ser flexível, versátil, abrir o leque da inteligência. E quais são as armadilhas da mente que bloqueiam nossa criatividade? Há muitas, mas em especial, existe uma que pode fazer um grande estrago mental: o medo ou fobia. Medo de andar por ares nunca antes respirados gera medo. Medo do futuro, medo do que os outros pensam e falam de nós, medo de falhar, medo de debater ou falar em público, medo de tirar dúvidas e cair no ridículo, medo de ser zombado e excluído, medo de trabalhar em equipe, medo do novo, medo do medo. Quem supera as armadilhas do medo nunca mais será o mesmo.
Já pensou em dar uma caixa de bombons para o guarda que faz a segurança da sua cidade ou empresa, ou para o zelador do seu prédio? Já pensou em lhe agradecer por existir? Ele nunca mais o esquecerá, pois ele o registrará como uma janela light, poderosa. Você o surpreendeu. Já pensou em pedir desculpas sinceras a quem ama? Ou todos os dias pedir que ele ou ela o ajude a exercitar a arte do deceder, duvidar, criticar, determinar? Você será tão caro para essa pessoa que ela começará a acreditar que você realmente quer corrigir a sua história. Não há como romper o individualismo sem libertar a criatividade afetiva. Muitos, ao entrarem no elevador, em vez de olhar para o rosto das pessoas, cumprimentá-las e estabelecer um pequeno diálogo, fixam-se no número dos andares. Não sabem onde pôr a cara. É duro passar aqueles segundos. Que espécie é esta que detesta a solidão, mas faz tudo para nutri-la? Muitos filhos vivem com seus pais por décadas. Admiram-nos, mas jamais penetram no seu mundo. Não conhecem seus sonhos, pesadelos, suas angústias, suas alegrias. Nunca entraram nas páginas íntimas da sua história. São estranhos morando na mesma casa. Alguns só valorizarão seus pais quando os perderem. Outros desejarão conhecê-los ardentemente quando eles silenciarem a sua voz. Como resolver os conflitos familiares e psíquicos, inclusive pânico, ansiedade, depressão, dependência de drogas, se não entramos em áreas mais íntimas do psiquismo uns dos outros? O fenômeno RAM, registro automático da memória, é o fenômeno que imprime na memória todas as imagens, pensamentos e emoções que passam no palco de nossa mente. O registro em nossa memória é automático e involuntário. Se os pais não surpreenderem seus filhos, não os valorizarem, não os encorajarem nas suas falhas, não disserem que acreditam neles, apesar dos seus erros, certamente não desenharão uma imagem excelente nos solos da memória deles. O fenômeno RAM não produzirá um quadro inconsciente que alicerçará uma rica relação. É fácil criticar, mas é mais nobre e eficiente tornar-se um modelo capaz de influenciar quem amamos solidamente. Um professor que não surpreende seus alunos, que não lhes conta histórias, que não lhes toca o sentimento, poderá ter exímio conhecimento e brilhante eloquência, mas não brilhará nos solos da personalidade deles. Poderá ser transmissor de informações, mas não será um mestre da vida. Um executivo que não encanta seus funcionários, que não os enaltece, que não os motiva, que não os envolve nem explora o potencial deles, não será um grande líder. Poderá saber lidar com números, mas não com pessoas. Poderá cobrar resultados, mas não colherá criatividade. Cuidado! O sistema social maçante, expresso por excesso de atividade, pode nos entorpecer tanto quanto as drogas químicas. Quem, desde a sua infância, não liberta sua criatividade e não aprende a gerenciar seus pensamentos, pode fechar o circuito da memória e desenvolver o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, dirigido por ideias fixas, que é obsessão, e às vezes comportamentos repetitivos, como compulsão. O TOC, inadequadamente chamado de mania,
é muito comum. Alguns têm obsessão por arrumação, nada pode estar fora do lugar. Outros têm mania de horário, de limpeza, de lavar as mãos, de tomar vários banhos diários. E outros ainda têm obsessão ligada à insegurança, como fechar as portas e janelas várias vezes, verificar se há um ladrão debaixo da cama, apertar a pasta de dente só do final para o começo, dentre outros. Dependendo do tipo de toque, exige-se o uso de medicamentos para ajudar no controle, mas o eu é o ator principal. Ele é responsável por gerenciar o estresse, reeditar as janelas killer, construir janelas paralelas e ser autor da própria história. Alguns transtornos psíquicos, como o toque, a depressão, a ansiedade generalizada, se tornam a porta de entrada para o uso de drogas. Pessoas em sofrimento, em vez de procurar ajuda psiquiátrica e psicológica, usam as drogas para tentar se aliviar. Um alívio que rapidamente expande o cárcere psíquico. E você, tem assumido suas fragilidades? Tem chorado? Tem dado a si mesmo oportunidades de riso? Tem aceitado as pessoas como elas são? Tem se esforçado para se libertar de medos, rancores, traumas? Tem procurado se conhecer, gastar tempo consigo mesmo? Tem ousado sair da mesmice, da zona de conforto e procurado fazer coisas novas? Criar, inovar, renascer. É só o amor, é só o amor que põe... O homem Jesus era um especialista em libertar a sua criatividade e encantar as pessoas. Em situações em que era quase impossível ter uma reação inteligente, ele surpreendia. Quando Pedro o negou pela terceira vez, o mestre dos mestres estava ferido, cheio de hematomas e sangrando. Do ponto de vista psiquiátrico, era de se esperar que não existisse mais nada no mundo naquele momento, apenas a sua dor. É assim que reagimos quando estamos feridos. O instinto aborta o raciocínio. Os soldados golpeavam-lhe o rosto e Pedro golpeava-lhe o território da emoção. Qual dor era maior? Provavelmente a do seu aluno, Pedro. Este o negou sucessivamente. Na terceira vez, o professor, esquecendo-se de si, procurou com os seus olhos os olhos do seu mais forte e ousado aluno. Sabia que Pedro estava algemado no cárcere do medo, destituído de criatividade. Sabia que, após a sua negação, seu sentimento de culpa poderia ser tão grande que ele poderia atentar contra a sua vida. Os olhos do mestre penetraram em sua mente. Gritou sem dizer palavra: "Eu o compreendo." Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Que educador é esse que ensina a poesia da generosidade aos seus alunos quando erram vergonhosamente? Pedro, numa situação em que não conseguia raciocinar, ficou perplexo com sua criatividade, com seu olhar. Em uma fração de segundo, ele penetrou dentro de si e reconheceu sua fragilidade, fragilidade que todos teríamos. Saiu de cena e foi chorar. Cada gota de lágrima reeditou algumas janelas traumáticas, reescreveu suas necessidades neuróticas de poder, de controlar os outros, de estar sempre certo, de evidência social. Nunca aprendemos tanto sem ouvir nada. Aprendeu, porque seu professor o surpreendeu. Jesus marcava as pessoas com seus gestos incomuns. Amava conhecer novas pessoas e penetrar no mundo delas. Ele deixava atônitos seus íntimos ao revelar uma coragem e uma inteligência imbatíveis e, ao mesmo tempo, ser capaz de falar de amor e de chorar sem medo.
Nós maquiamos nossos comportamentos. Ele não tinha disfarces. Qualquer pessoa, mesmo a mais simples, tinha acesso à sua agenda. Nós gostamos do trono social. Ele queria o trono no coração das pessoas, almejava o seu amor. Nós gostamos de controlar as pessoas. Ele queria que elas fossem livres. Por isso, nunca pressionou ninguém a segui-lo. Naqueles ares, ele dizia que, se alguém tivesse sede, viesse e bebesse. Não pressionava, não manipulava, apenas convidava. Todos tinham aversão por leprosos. Ele os tocava e tratava um leproso como um príncipe. Suas reações delicadas e gentis deixavam pasmada a ciência. Ele quebrava todos os protocolos, rompia diariamente sua rotina. Estar com ele era um convite ao suspiro, à espontaneidade, à libertação da criatividade. Ele era bem-humorado, agradável, cativante. Ele era um excelente contador de histórias e um exímio motivador de pessoas. Elogios não faltavam. Ninguém reclamava de rotina ao se aproximar dele. Nem seus opositores conseguiam se distanciar dele. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança.